O ID é a democratização da importação. Eu queria que você levasse a resposta assim. Pode parecer que a pessoa está tendo uma boa ideia, mas a ideia não é tão boa assim. Então, a gente tem já um serviço que você não vai pagar nada, que é o nosso atendimento. A gente ali já começa a fazer alguns filtros. E a pergunta inicial é, me fala qual é o seu segmento. Semana passada eu tive um atendimento que a mulher falou assim, olha, eu tenho uma loja de roupas para criança. Tá, me mostra a loja. Quando ela me mostrou, tinha uma dúzia de marcas famosas. Eu falei, você comercializa isso aqui hoje? Sim, mas como é que você comercializa isso? Não, eu compro de um fornecedor no Brasil. E agora eu quero importar. Eu falei, muito bem. Esse fornecedor no Brasil possivelmente tem uma autorização. E ele, ao te revender, ele já tem esse mecanismo que te autoriza a fazer isso. Trazer numa importação você não vai conseguir, a não ser que você consiga a autorização de todas essas marcas. Mas eles têm importação no Brasil. Pois é, eles não vão te autorizar. Então aqui a sua operação morre se você quer estas opções. Mas, vamos pensar um pouco mais adiante. Eu quero esta linha de produtos ou sem marca, o que não faz muito sentido, ou com a minha marca. Pode. Porque aí o fornecedor, e a gente vai te ajudar nesse processo, tem coisas que pedem um pedido maior, tem coisas que têm uma quantidade mínima, tem marcas diferentes, tem marca que é no produto, tem marca que é na caixa, tem marca que é só numa etiqueta, então você tem N opções, tem marca que é só na embalagem externa, você tem N opções. A partir disso você já deu um próximo passo. Por quê? Quem é dono da marca, ele não vai dar o direito para outro comercializar isso. Eu quero importar o automóvel da BYD direto da China e vender no Brasil. Não vou conseguir. Eles não têm nenhum interesse de deixar que eu faça. É um conflito de interesse. Quando você pula essa fase, aí então a gente começa no momento mais profundo, que é de aprofundar, que é para conhecer esse produto. Todo produto tem uma classificação aduaneira. Que essa classificação aduaneira é a mesma na importação, na exportação e inclusive no mercado interno. Quando a gente quer descobrir um produto que a gente nunca viu, a primeira pesquisa que a gente vai e faz no Google é saber o que o mercado fala que é aquela NCM, e a partir dali a gente começa a ter alguns parâmetros. Se você já comprou um produto do seu concorrente e tem uma nota, ali tem a classificação fiscal que já nos dá um parâmetro. Não é que a gente tem que aceitar aquilo, mas a gente vai partir dali em diante. Chegamos à classificação. Copo de vidro está na posição 73, 10, 73, 12, depende. Quando eu chego nessa classificação, eu tenho um oceano de informações que eu descubro. Os impostos, II, IPI, PIS, COFINS, direito antidumping, que é um acréscimo para determinados produtos. Eu vejo se precisa de regulamentação, se precisa de registro, qual é o órgão envolvido, tudo a partir de uma única classificação. E aí a gente vai conseguir passar para a fase 3, digamos assim, que é simular essa operação, e você vai receber uma planilha na sua mão, considerando todos os elementos que aquele produto tem, quanto vai custar na sua porta. E isso sai uma folha. O Rodrigo gosta muito de mostrar. Você vai receber uma folha como essa aqui numa única página. Para chegar até aquilo ali, foi muitas horas de trabalho. E às vezes, você tem lá 120 itens diferentes, como a gente tem muito, e você tem que planilhar e calcular cada um deles. A importação no Brasil só funciona assim. Não tem outro mecanismo, não tem outro jeito. Então, você precisa seguir por todos esses procedimentos para que a parte receba uma única folha, um único relatório e diz dá ou não dá. Quando ele aprova, aí passa a outra fase, que é o nosso maior expertise. Ele compra, manda entregar no terminal e daqui a pouco a carga chega na porta para ele. Se alguém está dizendo que faz isso muito rapidamente, a um custo muito baixo e que elimina boa parte desses controles, não está entregando a verdade. Porque não há como fazer diferente. O que há do nosso lado aqui, nos bastidores, é muitas mãos fazendo esse negócio. Quando a gente fala de container compartilhado, a gente está falando de uma modalidade de importação onde o pequeno comerciante pode concorrer em pé de igualdade com grandes importadores de acordo com o produto que ele escolher, né, e com a viabilidade de custo. Os armadores, os donos do navio, não é bem dono, mas vamos considerar que você é o dono do navio, ele te dá um espaço ali de 6 metros de comprimento ou de 12 metros, aí a gente chama isso tecnicamente de container de 20 ou container de 40. Tá. É uma caixa de metal que você coloca o que você quiser ali dentro. Você pode comprar a caixa de metal e botar uma única caixa. Ela é medida em metros cúbicos, então 33 num container de 20, 67, 68 num container de 40, até uns 70 se esse container for, que a gente chama ali de alta cubagem. Legal. Só que dependendo do produto, eu encher um container vai me exigir muito capital que eu não tenho ou expertise. Por que eu vou comprar um container inteiro se eu não sei se vai vender,
eu estou na importação agora, eu não sou distribuidor, eu tenho uma pequena loja. Então, comprar um container cheio pressupõe que você tem regularidade, que você tem volume para aquela compra, considerando que você tem capital. Só que alguém disse assim, uai, eu posso comprar só um pedacinho do container, eu junto A com B com C, e isso não tem nada de novo, isso já faz há muito tempo, que é um container que até no mercado chama de LCL, ou seja, várias empresas se juntam, mas tem um consolidador e um desconsolidador aí, que é o agente de carga. Onde o nosso serviço é diferenciado e onde o nosso serviço consegue atingir esse pequeno empresário que tem uma loja física online, é que o agente de carga, ele não é full service. E me perdoe, agentes de carga, vocês vão dizer que são e não são. Ele briga, uma treta aqui já. Não é isso. Eu vou explicar o porquê. Ele tem um armazém na China, mas ele não cuida da liberação. Ele cuidando da liberação. Ele até faz contratando um outro despachante. E muitas vezes ele não tem tabelas negociadas no processo inteiro. O que a gente fez? A gente pegou todo esse processo que é complexo. Agente na China, taxas internas na China. Inclusive, nós recolhemos taxas internas na China em moeda chinesa, que não é nem em dólar, é em renminbi. Então, como é que você controla isso tudo? Você tem que ter uma empresa lá para fazer isso, que não é uma trade. Não imagina essa trade de benefício fiscal, não é isso. Então, a gente recebe lá, a gente consolida, a gente colocou um único drive. Qual é? X dólares por metro cúbico, que envolve a China, recepção, estofagem, embarque, o transporte internacional, o descarregamento, o desembaraço, a armazenagem, levar a mercadoria para um armazém logístico. Nós controlamos tudo. Por quê? Temos várias empresas dentro do mesmo conglomerado que vai fazer isso. Então, eu participo da parte aduaneira depois que embarque. Então, temos uma empresa nesse conglomerado que cuida da liberação. Eu fui lá nos primórdios atrás de agentes e de transportadoras e de terminais que queriam abraçar esse negócio. Então, quando você está falando no ID, você está num único lugar. E, de novo, não é uma trade. É tudo feito em nome de cada empresa. Você pode fazer isso sozinho? Pode, mas vai pagar mais caro. E aí, comprovadamente, o mercado está aí com todos os preços. Nossos preços são públicos. Está lá dizendo quanto é por metro cúbico. Nós entregamos uma planilha e bancamos a planilha. É esse preço que vai chegar, porque a gente consegue controlar cada um desses elementos. E no fim das contas, a gente tem depoimento de clientes que é assim. Ele faz FCL e ele faz o ID, porque tem coisas que no LCL não vai ficar, no FCL não vai ficar bom para ele. O FCL é o quê? O container cheio? É o container cheio. Tem coisas que ele faz o LCL tradicional e contrata a gente para fazer a gestão de processo ou desembaraço, porque a gente também faz carga direta, sem ser o compartilhado. E tem gente que vem no compartilhado. Então a gente tem o mesmo cliente nas 3 camadas. E fomos atrás perguntando por quê? Porque eu fiz conta. Esse aqui, como você faz tudo, tem uma armazenagem, vai demorar alguns dias, mas hoje nem está demorando, porque está saindo um container por semana da China, eu coloco aqui. E o que a gente está percebendo, e aí eu sou a ponta lá, eu vejo. Antes, a gente tinha 60, 65 processos num container, o que significava dizer que as pessoas estavam trazendo menos quantidade, menos metros cúbicos. Estava testando. Agora a gente está vendo que tem gente trazendo 1, 2 caixinhas, mas tem gente trazendo 10 metros cúbicos. Já virou um business. Já. 10 metros cúbicos é um sexto de um container. Cabe em 60 metros cúbicos. É o caminho padrão, né? Padrão. A pessoa começa devagarzinho, testando, coloca o pé na água e depois vira um business. E tem gente que diz, agora eu tô pronto para fazer a importação direta. Vocês cuidam da importação direta? Pra gente cuidamos. Então, o ID é a democratização da importação. E não há serviço igual. Todas as vezes que a gente vai conversar com alguém, que a gente explica o processo, ele fala, mas isso não tem outro mercado. Não tem. Por quê? Eu aqui falando enquanto uma das pessoas do processo. Eu sou a China, eu sou o transporte internacional na China, eu sou o transporte marítimo, eu sou o desembaraço, eu cuido do armazém, eu levo para o armazém logístico e a gente tem um time na China Gate de pessoas que vão ficar em contato entre o armazém logístico e entre a transportadora. O cliente vai receber um tracking de quando a carga vai chegar na casa dele. E cada dia mais, e eu sofro isso, cada dia mais a gente quer encurtar esse prazo. Então a gente está trabalhando já no alinhamento
muito fino, no ajuste fino. Isso aqui dá, se a gente tirar o container na terça-feira na China, vai ser melhor do que a gente tirar no sábado, sabe? Tá chegando nesse nível de ajuste, porque às vezes o efeito borboleta, coisa que muita gente conhece, quando você mexe em alguma coisa, em algum momento da vida, tem um efeito gigantesco lá na ponta. Então a gente já está trabalhando no efeito borboleta do ID, que é para o que a gente pode fazer lá na ponta para o processo chegar alguns dias antes aqui. E a gente controla, inclusive, qual é o armador. Esse armador vai mandar para a Europa. Vai ficar X dias parados. Vamos achar uma outra rota que às vezes pagamos mais caro no frete, mas para ela não ter atraso. Que o que você está pagando, eu tenho mais barato. Cuidado. Frete, estufagem, frete, desembaraço, armazenagem. E armazenagem de um período muito maior do que você tem no mercado. Curtiu esse conteúdo? Então, se você clicar agora em se inscrever no canal, toda semana você vai receber coisas novas sobre importação, exportação, logística, comércio eletrônico e muito mais.